Sejam bem-vindos a mais um CX Talks aqui do Grupo Nuveto. Hoje recebendo um convidado mais do que especial, Luiz Cireira. Obrigado pela participação, por topar nosso convite. Cireira, ele é Country Manager da Five9 aqui no Brasil, mas melhor do que eu contar quem é o Cireira, Cireira, por favor, se apresente. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo mais que especial. Estou super feliz com o convite. É sempre um prazer estar com você, batendo um papo, ainda mais um negócio que a gente adora, né? Que é falar Sem dúvida. Experiência do cliente. É um negócio que a gente, tá na prática. Vou denunciar a minha idade, mas tenho mais de 30 anos trabalhando com segmento de comunicação, desde comunicação unificada. Ajudamos a criar o mercado de contact center, vamos falar assim, né? E, poxa, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui no aquecimento e falando um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei na Siemens, passei para a Lucent, Avaya, e eu já estou completando 5 anos de Five9, uma história 5 anos. Muito legal, assim, um aprendizado incrível. E agora, mais do que nunca, a gente volta para a prancheta para aprender mais ainda, porque as coisas estão super aceleradas, né, com o advento da inteligência artificial para o nosso segmento, que, assim, fantástico. E eu acho que é uma oportunidade incrível para a gente expandir e entregar o que tem de melhor, né, nessa parte de experiência para o cliente, para as empresas que até então não tinham acesso, né? A gente falava que... Eu falo que, que acesso à tecnologia, quando a gente vai falar meados dos anos 2010, até um pouco antes, eram para grandes empresas, segmento enterprise, né? E hoje a inteligência artificial, ela basicamente democratizou o acesso, né, à inteligência artificial para o atendimento. Então, é muito legal ver empresas dos mais diversos tamanhos podendo, né, incorporar as melhores práticas de inteligência artificial. Mas, já falei bastante aqui na abertura. Não, perfeito. Você sabe que aqui, nesse quadro, a gente traz diferentes temas. Então, a gente já trouxe a parte de, obviamente, tecnologia, processos, pessoas, business, e fazendo uma conexão com a experiência do cliente, então, ou seja, como que isso impacta na experiência do cliente e como que a experiência do cliente ela se relaciona com esses temas. E hoje a gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, que é um dos pontos fortes da Five9 aqui. E eu sou bem mais novo que você, mas a risada é de ironia. Eu acredito que a gente esteja passando, Cireira, por como se fosse mais uma revolução industrial com a transformação que a inteligência artificial vai promover. Talvez uma transformação que a gente não vê desde a época da internet, né? Quando surgiu a internet, quando se popularizou a internet. E a gente, no segmento de experiência do cliente, é uma das aplicações mais diretas de inteligência artificial, é onde gera o maior potencial em termos de eficiência, de evolução, de transformação, e a gente está inserido nesse modelo. E aí minha pergunta para você é, cara, na sua opinião, o que é mito e o que é realidade de tudo isso que se fala de inteligência artificial para o atendimento hoje em dia? A tua pergunta é vastíssima, assim, em termos de perspectiva, em termos de olhar. Eu acho que hoje os provedores de tecnologia eles são grandes facilitadores, né? Se a gente olhar, falando um pouquinho da Five9, a gente entende até que a parte... a gente não fala mais do produto, né? A gente fala muito mais de um conceito, de uma suíte de possibilidades, né? Então, eu comentei um pouquinho na minha fala aqui a democratização. Então, assim, hoje as empresas, de alguma forma, elas estão avaliando, elas estão testando, elas estão, de alguma forma, buscando a aplicação, né, de inteligência artificial nos mais diversos aspectos do negócio, inclusive a parte do atendimento. O ano passado foi um advento assim, que a gente chama que foi as empresas apostaram muito em testar, em pilotar e
assim, foi uma onda de frustração assim, tremenda. Por quê? Porque você, na implementação da inteligência artificial, você precisa de uma série de pré-requisitos e que as empresas, elas verdadeiramente não estavam preparadas para isso, né? Então, os modelos, eles alucinavam, os modelos, eles não usavam das melhores fontes de informação. E isso acabou colocando os projetos em xeque, né? Os projetos, poxa, a inteligência artificial, ela não é aplicável para mim. Então, assim, esse ano, finalzinho do ano passado, começo desse, a gente viu uma transformação bastante grande nos critérios, nas formas, nas abordagens, e a gente vem participando de uma forma muito próxima para tentar fazer esse processo de conscientização, de orientação, de como é feita a busca pela entrega dessa melhor prática, né? Eu gosto de dizer que a gente tem basicamente 4 momentos dentro desse ciclo, onde primeiro a gente ouve, né? A gente entende qual é o contexto, qual é a mensagem que o cliente ele deseja passar para o seu cliente final. A gente busca analisar todo esse fluxo de informação, todo esse conhecimento adquirido, esses insights. A gente desenha a jornada, olha só quanto que eu estou falando para você aqui de investimento de tempo, né? Sim. A gente desenha a jornada e só depois você faz o entregável personalizado com todo esse conhecimento que foi embarcado da cultura do cliente, do desejável do cliente para entregar essa experiência no final. Então, mais do que simplesmente tecnologia, você tem que ter, como o time da Nuveto, por exemplo, que tem um time dedicado de consultores, né, altamente especializados, que não são necessariamente grandes conhecedores de tecnologia, mas sim do que é possível diagnosticar do cliente para conseguir entregar e conectar esses pontos, né? Então, hoje eu diria assim que no nosso segmento o maior desafio é fazer a conexão de como é a experiência que os nossos clientes querem entregar para os seus clientes finais. E trazer tecnologia, no final do dia, tecnologia que vai permitir que todo esse acesso seja disponibilizado, né? Então, assim, e aí quando a gente fala em termos de possibilidades, a gente busca, você tem participado isso de uma forma muito próxima e a gente deixa de olhar somente o atendimento, né? Falar de Customer Experience para trazer outras formas de se fazer negócio, onde a inteligência artificial ela é diretamente associada como agente facilitador, né? Então, eu deixo só de pensar em automatização, seja ele através de voz, seja ele através de qualquer outra mídia. E esse é um outro desafio que a gente tem, porque a gente encontra ilhas assim, completamente desassociadas, elas estão completamente desconectadas do mundo de voz e o mundo digital, e esses mundos eles estão caminhando algumas vezes completamente desconectados. E agora a gente consegue ter uma conversa muito mais do agente como inteligência artificial desassociado do canal, né? Qual que é o melhor canal para o meu cliente? Não sei, depende da idade dele, depende da forma que ele preferir, o que ele preferir, né? Então é por isso que esse não sei que eu comentei aqui, a gente precisa entender muito bem como é o cliente do meu cliente para conseguir prover os melhores insights do uso da inteligência artificial, né? Perfeito. E aí a gente tem casos fantásticos, né, para comentar. Você vem participando com a gente nesse cada setor tem um case, as especificidades ali, especificidades, né? Mas assim são casos que a hora que a gente comenta a gente mergulha e começa a falar sem parar sobre o caso de sucesso, né? Então tem muita coisa legal e eu vejo isso assim, um potencial que a gente está a pontinha do iceberg, né? Por isso que é importante empresas com background muito sólidos suportando, né, os nossos clientes na constituição do acesso à inteligência artificial, né? Isso faz uma baita diferença. Não, sem dúvida. E um ponto que você comentou e que eu participei de um hackathon há pouco tempo e aconteceu exatamente isso que você falou. Tínhamos apenas pessoas das áreas de negócios nesse hackathon
e que conhecem especificamente dos processos de negócios, desafios de negócios, eram pessoas não técnicas. E no final foi um dia inteiro ali, uma manhã, um almoço e um período da tarde, que era o período do hackathon. No período da tarde, em 1h e meia, essas pessoas, elas construíram, com a ajuda da inteligência artificial, da plataforma, elas construíram automações para os processos de negócios, para suas necessidades de negócio. Eu estou falando desde um robô síndico de condomínio que ajudava, um advisor de cabelos cacheados, de como fazer o tratamento, e assim, pessoas comuns criando soluções práticas e soluções que a gente saía dali utilizando. Eu tenho alguns bots até hoje aqui no Que legal, no celular. Então isso por mais que a gente trabalhe na área, cada dia, cada semana a gente se depara e se encanta com alguma coisa nova que acontece. Então, assim, você pensa onde vai parar. E aí, voltando da minha pergunta do que é mito, uma pergunta mais direta para você. Você acha que com a inteligência artificial vai acabar as operações de atendimento com agente humano? Poxa, essa pergunta, os provedores que estão pensando em fazer isso, por favor, não me levem a mal, né? Mas existem empresas que estão se especializando em fazer o atendimento 100% através de robôs, né? E estão acreditando que você, eventualmente, não vai mais precisar, né, da figura do humano. Eu tenho uma opinião uma opinião bem clara com relação a isso, né? Já que a tua pergunta veio direta. Eu acho que hoje, cada vez mais, as ferramentas que a gente está dando é para permitir que a automatização ela seja feita na melhor forma, na hora correta e passando exatamente os casos onde a gente pode empoderar o agente para que ele tome a melhor decisão e realmente a gente falar em first call resolution, né? Ele aconteça, né? Porque a gente, a coisa que a gente aí falando como cliente dos mais diversos setores que a gente a coisa que mais nos irrita assim, é você não conseguir terminar a tua chamada com a tua requisição naquele momento, né? Então, eu acredito a inteligência artificial, ela muito poderosa em automatização, em fazer tarefas repetitivas, elas saiam da responsabilidade do humano e realmente o humano fique com questões onde a inteligência artificial também vai suportá-lo para que ele também consiga dar aquela resposta esperada, para que o meu problema seja um problema que possa ser resolvido pelo humano e que também um ponto eu acho que super importante e a gente também não vê na prática é que os bots, eles sejam bots que tragam um contexto mais aberto, mais dinâmico, né? Onde hoje invariavelmente você está entrando em serviços e você tem aquela quantidade de opções e que você fica muitas vezes em loop naquelas opções, não tem absolutamente nada que te ajude a resolver o teu problema e você, por uma questão de insatisfação, você vai lá buscar, poxa, cadê o telefone para eu ligar? Exato. Porque o bot não está me ajudando, né? O bot não está ajudando porque não tem tecnologia? Não, você tem a possibilidade de fazer isso com o uso da inteligência artificial, mas o que você precisa trazer ali? Base de conhecimento sólida, permitir que o bot te dê as alternativas corretas, alternativas que te permitam navegar de uma forma muito mais fluida, né? Uma forma que te encaminhe para a solução e é esse trabalho que a gente faz, né? De entender onde é que estão as bases, quais são as bases que vão ser as bases treinadas, que são as bases que vão servir de repositório para esses questionamentos que vão surgir, né? E aí quando eu falo do bot, eu estou falando do bot independentemente se eu estou entrando pelo meu WhatsApp, se eu estou entrando por um chat convencional ou se eu estou ligando, né? Porque a experiência ela tem que ser a mesma, né? E hoje, isso também é uma coisa super interessante de comentar. Hoje, a facilidade com que você comentou bem, né, que as áreas de negócio participaram de um evento que você participou também, hoje as áreas de negócio estão cada vez mais
convidadas, elas estão completamente conectadas com o fluxo, o desenho das jornadas, né? Então, você não precisa mais ter grandes experts em desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Hoje, a Five9, por exemplo, ela provê as soluções de acesso à inteligência artificial, low code, no code. Ou seja, basicamente drag and drop para a construção de um fluxo, desenho da jornada. A gente investe muito mais tempo em desenho da experiência, como ela deve ser, do que efetivamente gasto com desenvolvimento de um desenho de fluxo de um agente virtual, por exemplo, né? Então, assim, é uma linha bastante interessante, essa linha de entender se os bots de voz ou bots de texto vão realmente substituir os agentes, porque eu acho que, dependendo do tipo de serviço, ele é tão complexo que é leviano achar que a gente vai conseguir colocar um robô para resolver tudo. Mas se você colocar para serviços, por exemplo, de automatização, por exemplo, reset de senha, uma atualização de um notebook, alguma coisa assim, de um service desk, pode ser que eventualmente eu consiga quase que 100% das minhas tarefas eu consiga colocar ali, de automatização, eu consiga colocar ali, seja um bot de voz ou um bot de texto, né? E colocar realmente coisas extremamente complexas, como tratamento de um vírus, alguma coisa assim, para um expert, para um agente muito mais capacitado, né? Então, eu acho que o nosso principal trabalho hoje, responsabilidade, vou dizer assim, é trazer essas atividades que demandam 60% a 70% do tempo dentro de uma central de atenção para a inteligência artificial realmente tratar, né? Tratar com o nível de satisfação lá em cima. Né? E não a gente achar que tratar como a gente falava como que a gente tratava a retenção alguns anos atrás, né? Retenção é você não levar para o humano mais, né? Então não é disso que eu estou falando, a qualquer custo, exato, tem a qualquer custo, não. É realmente NPS altíssimo e você realmente fazer o teu serviço ali todo tratado por inteligência artificial. No final do dia, você também, se você tiver o self-service realmente disponível para você quer fazer, porque você... Se ele funciona, exato, né? Se ele funciona, você quer usar, você prefere fazer isso, né? Sem ter que necessariamente ligar. Às vezes você não tá disponível para fazer, mesmo uma navegação, né? Mas, poxa, se você conseguir chamar a tua central e falar assim, poxa, eu quero resetar minha senha. Tá? Você fazer já através da biometria de voz, identificar que o Vitor é o Vitor que está chamando e que realmente tudo que ele está conseguindo retirar de informação para segurança de dados é um green para seguir. Olha, assim, é o melhor dos mundos, né? Então, mas de novo, trazendo acesso a base de dados extremamente confiável, treinada e segurança da informação, né? Que isso a gente bate demais. Segurança da informação é vital para o sucesso da inteligência artificial também na aplicação do negócio, né? E é uma das grandes preocupações quando a gente conversa com as empresas, com as pessoas. Poxa, meus dados eles vão vazar, eles vão ficar expostos. Eu tenho algum controle, alguma responsabilidade jurídica sobre uma resposta que uma inteligência artificial vai gerar. E é o que você falou, hoje em dia a gente precisa, não é uma ferramenta que você liga na tomada e a mágica acontece. Você tem que fazer o mapeamento, você tem que fazer o treinamento, você tem que ter uma base de treinamento boa para que o resultado seja bom e colocar ali o que o pessoal chama de guardrails, né? Os controles, os moderadores, para evitar que a inteligência artificial vá além daquilo que é o escopo dela, né? E estava comentando aqui você deu o exemplo do suporte técnico, da troca de senha. Eu lembrei de um exemplo. Eu estive com uma gerente de atendimento de uma grande marca de notebooks, essas coisas. E a gente estava falando sobre inteligência artificial, etc. E ela falou assim para mim, Vitor, imagina que eu tenho na minha operação de suporte o cara júnior, que ele tem um certo nível de conhecimento para determinado linha de produto. Eu tenho o
cara que ele é pleno, que ele tem um conhecimento que vai um pouco além e talvez uma gama de produtos um pouco maior, e tem um cara sênior. E para formar esses caras eu levo bastante tempo. Sim. E os caras mais plenos e sênior são caras caros, né? E obviamente quando você está com um problema, você quer falar com alguém que resolva. Exato. E ela fez a seguinte indagação para mim, falou assim: Vitor, imagina se eu pego todo esse material, todo esse conteúdo, manuais, base de conhecimento que eu já tenho dentro de casa, que eu usei para certificar e para capacitar esses caras mais sêniores, se eu uso isso daí para construção, para ensinar e construir os meus bots, os meus assistentes virtuais, como você comentou, eu vou ter uma operação 24/7 de caras que têm ali a empatia lá em cima, a questão da experiência do cliente, e que eles são todos sêniores nível 3 que fala de qualquer produto que eu tenho aqui da base. Olha o impacto que isso geraria para a minha operação. Eu fiquei pensando, falei, caramba, é verdade, é como se você tivesse uma equipe inteira de caras estrela, de super agentes, que hoje no mundo tradicional é impossível. Exato. Né? É impossível de ter. É muito difícil. A gente vai ter assim o acesso, eu estou falando um pouquinho aqui quando eu comecei sobre a democratização da inteligência artificial, é justamente entender as priorizações dos projetos, né? Porque é o que você comentou agora e é interessante olhar, né? O que vem primeiro, né? O que a gente precisa, qual que é o projeto que vem primeiro? Porque a gente está falando de um mundo tão disruptivo, né, de uma coisa tão importante, tão pertinente para várias áreas. Um outro exemplo que é muito interessante que a gente falou, você falou assim, você acredita no que o agente vai acabar, né? Mas um exemplo muito interessante de um bot de voz que estava fazendo uma tratativa, e aí você tem que ter o agente para efetivamente dar a condução e continuidade do negócio, né? Eu nem estou falando de um saque mesmo, estou falando de uma ferramenta que começa para tratar uma determinada ação, e eu vou ser direto aqui no que eu estou comentando, assim, um exemplo que a gente viu na prática, né? Eu ligando ali para eventualmente pedir um determinado crédito para comprar um carro, né? O bot já entendeu que eu pela busca das informações e tudo mais, falou assim, eu queria aí 10 mil reais que eu estou precisando completar para comprar um determinado produto aqui, tá bom? Eu queria dinheiro para fazer essa compra. O bot entendeu, já olhou o meu perfil, já viu qual que era a minha capacidade de crédito e falou o seguinte: olha, eu estou olhando aqui, você tem esse crédito já pré-aprovado. Você gostaria de receber de qual forma esse crédito? Eu estou pensando melhor, e já que foi tão fácil, eu vou querer mais dinheiro, eu quero mais crédito. Aí o bot já olhou e falou o seguinte: opa, peraí, mas para mais crédito eu não posso tomar essa decisão sozinho, eu preciso chamar... Não tem autonomia para isso. Eu preciso chamar alguém que é um agente, né? Assim, vou fazer o seguinte, eu vou buscar uma ajuda e enquanto você fica aqui por algum instante, eu vou fazer uma análise da sua história aqui com a gente. Nessa já passou todas as informações do contexto da chamada para uma ferramenta que a gente chama de assistente ao agente, e o agente já recebeu todas as informações da minha conversa, que eu já tinha um crédito pré-aprovado de tanto, que eu estava pedindo mais tanto, e ele já entrou na conversa já sincronizadíssimo. Então, falou assim: olha, seu Luiz, eu vi que você está precisando um pouco mais de crédito aqui e tudo mais, de quanto que você está precisando, né? Eu tô achando que eu vou precisar de uns 40 mil reais. 40 mil reais? Tá legal, para os 40 mil reais. E aí, o próprio assistente já foi dando as informações. Olha, para essa quantia, você vai precisar pedir em garantia X mil
Perdão. Você vai precisar pedir algumas coisas que você possa colocar, né? Algumas garantias. Pergunta para ele se ele tem um carro, por exemplo, que ele pode colocar em garantia, se ele tem uma casa. Olha, pensa aqui, o senhor tem um carro, o que você tem aí que a gente pode conversar? Mas uma conversa super fluida, sabe? Uma conversa que foi bem interessante, porque não foi aquela coisa engessada de quem estava lendo um script. Por quê? Porque a inteligência artificial já foi dando os insights para que ele fosse fazendo Foi guiando ali. Foi guiando, entendeu? Então, assim, olha, pergunta para ele do carro. Se o carro ele não tiver um carro, pergunta para ele se ele tem algum outro negócio, se ele tem uma casa, se ele tem alguma coisa que ele possa colocar como uma garantia para conseguir resolver esse problema de crédito dele, né? E aí, falou assim, olha, eu tenho uma casa aqui que pode ser colocada como garantia. E nisso, ele já me colocou a opção. Então, olha, que legal. Isso é um risco menor. Então, comenta com ele que a taxa de juros para isso sai de tanto, de, sei lá, 2% para 1,7%, entendeu? Porque ele já tem uma casa com garantia. Então, assim, coisas que você ia ter que consultar um supervisor, eventualmente, quanto tempo ia demorar, você ia desligar a chamada, ia pesquisar o crédito, você começa a reagir naquele momento. Então, a hora que eu volto para o meu cliente falando assim, olha, eu vou te dar esse crédito aqui, a taxa é de tanto, e você vai pagar em 10 parcelas de tanto, para você tá bom ou não, você já, poxa, caramba, que rapidez que foi isso, que coisa, assim, o nível de satisfação é completamente distinto, né? Então, nisso que a inteligência artificial vem ajudar ao agente humano, né? Vem dar uma sustentação para que o agente humano possa dar as melhores alternativas, né? E não que simplesmente fica aquela chamada que ele vai receber, sei lá, quando um contato, né? Vai passar para a área eventualmente de contato direto com ele. Então, assim, são coisas que você consegue trazer para o nível de satisfação do cliente e na área de negócios. Conversão ela aumenta muito, né? Isso é muito legal. Muito legal que você treina o seu bot com técnicas de negociação, você estabelece os parâmetros que são os limites até onde ele pode negociar. Exato. Ultrapassou aquele limite, ele pede ajuda para um agente humano e aí a importância, tem temas que, pela natureza do tema, pela criticidade, eles vão demandar, obviamente, que uma pessoa esteja envolvida nessa tomada de decisão. E você tem inteligência artificial municiando essa pessoa com informações para que ela possa tomar a decisão de forma rápida. Exato. E aí você fecha o loop. Todo o loop, né, com a aprovação ali, aí você consegue contextualizar isso de uma forma onde fica auditável para a governança, controle de informação e tudo mais. A área de finanças, a área de controladoria, ela pode estar totalmente conectada a esse fluxo, né, porque você já tem todos os passos já definidos e processados praticamente em tempo real, né? Então, como você já tinha todo aquele histórico e todas as validações já pré-aprovadas, já acontecidas, você só passa essas conectividades, essas integrações às áreas para que elas tenham depois as referidas informações do processo atualizado do cliente, né? Então, assim, isso é um dos exemplos que a gente, conversando com um cliente, a gente conseguiu fala assim, poxa, mas por que a gente só vai ficar aqui, né, com o bot fazendo essa navegação? Poxa, já vamos colocar o agente para que ele consiga já estender isso. Isso foi desenhado, era para ser só uma forma reativa de você atender o cliente. A gente conseguiu, com a área de negócios, entender as dificuldades, né, desse ciclo de aprovação e como converter mais negócios de crédito, né, de uma forma fluida, entendeu? Com o uso realmente da inteligência artificial nessa carga de conteúdo para que o agente realmente fizesse o papel dele. O que eu estou falando de atividade automatizada aqui no agente? Nada. Tudo foi feito antes pelo bot de voz. Então ele já identificou, já sabia quem eu era, já carregou meu histórico, já sabia todas as informações prévias. Isso tudo veio para o agente, né? E ele já pôde me dar uma experiência completamente distinta. Já sabia quem eu era, já sabia o que eu queria, já sabia que o meu crédito já estava num nível já esgotado, né? Porque o bot já tinha me dado uma opção que não era a que eu queria mais.
Então, trouxe todo o contexto. Em termos de experiência, isso é muito legal, né? E é uma coisa assim que hoje você vai falar, ela é perfeitamente factível. E isso a gente consegue atender às necessidades de cada uma das áreas, inclusive CX, que é o tema aqui da nossa discussão, e que eu vejo que, assim, no final do dia, quando todos nós somos consumidores, o que você quer é resolver o seu problema com baixo esforço, com o menor esforço possível. Tem toda a razão. Né? Então, se um bot ele é conveniente o suficiente, seja um agente virtual, seja uma pessoa, mas se é conveniente o suficiente para eu mandar uma mensagem de áudio, ligar, falar, isso vai ser resolvido e eu tô ok, gastei pouco esforço, teve proatividade, teve contextualização nisso tudo, eu consegui otimizar o meu tempo como cliente, como consumidor dessa marca, eu tô feliz, né? Então, hoje em dia, a experiência do cliente ela está muito associada à conveniência de atendimento, a quanto de esforço eu preciso gastar para me relacionar com a sua marca, com a sua empresa, para conseguir uma informação, para conseguir resolver um problema, etc. E tudo isso que a gente falou, óbvio, tem ali os benefícios de uma automação que traz ganho de produtividade, que traz redução de erros, que otimiza a mão de obra mais cara, que é a mão de obra humana, etc. Mas para o lado do cliente traz muita conveniência no atendimento, né? A empatia, a assertividade no primeiro contato, a informação independente do canal que eu buscar essa informação, ter consistência entre os canais, né? Então ter aquilo de forma consistente, independente da mídia, etc. Então acho que tudo isso também é um pano de fundo. Sim, e Vitor, no final do dia a gente está falando também de comportamento, né? Não adianta você colocar tudo isso em prática se você não tiver treinamento, se você não identificar os pontos de melhoria dentro das tuas áreas. Eu coloco duas experiências que eu vivi recentemente nas últimas 24 horas. Uma por contato telefônico, que foi maravilhosa, desde a navegação fluida, até a experiência com um cliente, com um agente, que resolveu o meu problema, né? Até uma experiência pessoal, um prestador de serviço onde eu estava diretamente ali, fisicamente, e foi terrível a minha experiência. Então, assim, no final do dia, se você não estiver pensando na tua marca, que no final você está representando a sua marca, que você é esse porta-voz, você pode aplicar as práticas mais incríveis do mundo de tecnologia, que você vai continuar tendo problema de satisfação com o teu cliente, porque quando você chega nesse nível do atendimento e que você quer resolver o teu problema e você encontra truculência, você de alguma forma não tem isso endereçado, vai gerar frustração. Então as empresas elas precisam continuar investindo nisso o tempo todo, né? Entender o que acontece, ouvir os clientes. Poxa, como é que está meu relacionamento com o meu cliente? O que não está legal? O que precisa melhorar? Então, assim, isso passa por tudo, né? Desde o omnichannel que a gente, basicamente norteou o nosso bate-papo aqui, como também o comportamento, que quando esse contato é derivado, que a pessoa entenda o que ela está fazendo ali, né? Qual que é o papel, a responsabilidade dela como representante da marca, né? Então, a gente sabe o quanto é muito mais barato para as empresas manter um cliente do que buscar novos, né? Isso se fala há muitos e muitos anos, mas assim, de verdade é o que continua valendo na prática, né? Então, eu acho que isso, no final do dia, a gente precisa estar muito consciente, sabe? De que é importante treinar, que é importante entender, que é importante buscar uma alternativa, se veio a primeira resposta é um não, né? É intuitivo você dizer, você dá um não, né? Que é muito mais fácil. Você buscar, peraí, antes do não, o que eu posso tentar compreender melhor ali para dar uma alternativa, né? Porque o não é muito fácil de dar. Não, você não pode fazer isso. Você tem que fazer outra coisa. Não, mas espera aí.
como é que a gente busca essa alternativa? Acho que no final do dia a inteligência artificial ela é um mundo magnífico, mágico, está começando para a gente aqui, um campo vastíssimo que vai permitir a gente potencializar demais o que a gente fala de atendimento, mas no final do dia, quando a gente tiver humano, a gente precisa ser o melhor humano possível, né? Para entender isso que a gente pode fazer, né? Ajuda também o humano a ser melhor ainda. Exato, ser mais assertivo, mais eficiente, etc. É isso aí, Perfeito. Esse é o nosso papel. Né? Esse é o nosso papel. Pô, Cileira, aqui acho que a gente cobriu bastante coisa, a gente trouxe... Um bate-papo muito legal. Inteligência artificial, o impacto que isso tem trazido, principalmente para o mundo de CX, casos de uso de diferentes tipos de operação, diferentes indústrias, no assistido, no autosserviço, diferentes tipos de mídia, na voz também que está presente, e foi bem bacana, bem bacana. Para a gente fechar esse bate-papo, para quem está nos assistindo aqui e que quer começar a implementar a inteligência artificial no seu atendimento. A gente sabe, acho que depois de toda essa conversa que nós tivemos, ficou claro que é um caminho sem volta. Assim, é um caminho que as empresas já começaram, algumas estão mais avançadas, outras nem tanto, mas que fatalmente todo mundo vai ter que passar por isso, né? E para quem está no meio desse caminho, está começando, vai começar, já começou, o que você recomenda? Quais são os passos que você sugere para que essa pessoa tenha sucesso e consiga implementar essa transformação na empresa? Bom, eu acho alguns caminhos, né? Existe dentro do nosso ambiente, no ambiente da Five9, existe muito material para qualquer tipo de setor, materiais com melhores práticas, cases, alternativas, desafios, resultados, que eu acho que ao final do dia você tem que mostrar, você tem que buscar os resultados. O que a implantação da inteligência artificial vai te dar. Então sejam objetivos, obviamente, quanto mais tangíveis melhor, obviamente. Mas a gente tem uma infinidade de materiais dentro do nosso site. E uma outra alternativa que eu gosto muito é de contar com o time de vocês. O time de vocês realmente tem um conhecimento muito grande, né? O time da Nuveto basicamente introduziu a Five9 no Brasil, passou por todos os níveis de complexidade das implantações, das implementações, e vem há pelo menos 3 anos implantando projetos com inteligência artificial associada, né? Então, um dos caminhos, obviamente, que é buscar o time de consultoria da Nuveto, que é um time super qualificado e que ajuda no desenho de jornada, ajuda no desenho de mapeamento, de insights, né? De uma série de possibilidades, e mostra os entregáveis, né? Que no final do dia são super importantes. Então, assim, são algumas recomendações que eu coloco, assim, nos buscar, porque existe muito conteúdo, muita informação, tá lá de graça, e dos nossos times que são super acessíveis, a gente está dispostos a qualquer tipo de solicitação aí, totalmente disponíveis, né? Então, e é muito legal porque cada solicitação vem com um objetivo e com um desafio diferente, um desafio novo, e que a gente mais gosta de fazer é aprender todo dia, né? Então, com certeza. Não tem regra e nem receita mágica que você aplique de uma forma única, né? Então, se eu pudesse te dizer, recomendaria esses dois caminhos aí. E não querendo puxar o saco, mas aqui o nosso time ele implementa e tem condições de implementar essas estratégias mais sofisticadas, porque tem ferramentas como a Five9 que nos permitem isso, que tornam isso possível, viável, etc. A gente acaba falando com muitas empresas de muitos setores, tem vários cases no site da Five9 também,
que eu acho que é legal para quem está começando, buscar uma referência, pô, o que tal empresa já fez. Exato. Não se preocupar em querer começar por um projeto estruturante gigantesco, começa por um projeto mais rápido, numa área específica, testa, pô, legal, e aí a gente começa a avançar. Exato. Geralmente é assim que as empresas saem da inércia e conseguem avançar rápido com inteligência artificial, pelo que a gente vê aqui, né, de experiência. São casos de sucesso que a gente está na prática, a gente vai validando, né? Então você começa com os estudos iniciais, vai para a prancheta, né? Faz todos os estudos e tudo, volta para a prancheta, cara. Volta para a prancheta. Prancheta digital, tá? Você valida os modelos, né? E com essas validações a gente começa as implementações. E com as implementações, os próprios resultados já vão justificando novas ondas de implementação, né? Então, perfeito. Grandes projetos disruptivos, isso cada vez mais a gente vê menos. Por quê? Porque hoje você pode começar menor, né? Você pode começar segmentado, olhando para uma determinada célula, valida, testa, valida, colhe resultados e você, com isso, você vai expandindo o modelo, né? Então, essa é uma das práticas que a gente tem lá dentro do nosso book e com o time de vocês também, que você já tem lá toda a metodologia que eu acho super legal também, e ela é atual e para o nosso mercado, né? Porque também outra coisa é a gente falar, poxa, lá fora funciona assim, a gente quer refletir, nada melhor do que quem sabe fazer na prática, que está aqui, né? Falando português, né? Língua local, as soluções totalmente tropicalizadas, né? Entendendo o nosso português, seja do Nordeste, seja do Sul do país, né? Cada um com a sua particularidade, que isso é uma outra coisa, né? Que a gente não comentou aqui, mas assim, se a gente falar de linguagem natural, isso já existe desde o começo dos anos 2000, a gente falava de linguagem natural, né? Um 02 da Telefônica, quem sabe o que eu tô falando, ligava, pedia o endereço lá, falava o seu telefone. Então isso era na linguagem natural, a gente usava esse reconhecimento de voz, né? Mas hoje é um negócio assim... Isso foi super disruptivo na época. Você imagina, né? E hoje a gente está falando custo super baixo, mais de 90% de assertividade, então a gente está num patamar absurdo, né? Então... É isso aí. Super, super feliz e motivado aí com o que vem pela frente. Excelente. Cileira, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo os canais da Nuveto no Instagram, no LinkedIn e até a próxima.